Você pode ter um excelente trabalho, mas ele não te enche. Você pode ter uma linda família, mas ela não te preenche. Você pode ter passatempos maravilhosos e ela não te enche. Ou, por outro lado, você pode passar por circunstâncias difíceis, estar sozinho, não ter o trabalho dos seus sonhos, não gostar do que você faz, não ter condições de viver uma vida decente, mas você também sente esse vazio dentro de você e se pergunta por que que o mundo é assim? Por que que alguns estão na felicidade, na alegria, no prazer e outros estão na tristeza, na solidão, na dificuldade? Então, indo mais além, quando a gente fala desse verdadeiro propósito na vida, do que você quer, do que eu quero, do que todo mundo quer, no fundo, no fundo, no fundo, não é dinheiro. Porque dinheiro serve para a gente comprar alguma coisa, para a gente fazer coisas. E as pessoas, elas geralmente querem dinheiro porque elas não sabem o que querem. E elas acham que dinheiro vai trazer o que elas querem. Até talvez o dia que elas tenham dinheiro, comprem as coisas para depois cair nesse vazio que a gente já está aqui conversando dele. Tem gente que não precisa chegar nesse nível de ter tudo para sentir esse vazio. Porque o impulso espiritual que carrega já é muito grande. E em diversas existências a pessoa já provou isso. E ela sabe que no fundo essa consciência grita dentro dela para começar a olhar, para começar a buscar. Alguns se distraem nesse vazio, nesse viver por viver, nas coisas, nas distrações do mundo, nos vícios, na música, nos esportes, nas notícias, na fofoca, nas séries, nos vídeos, no conhecimento teórico das coisas, buscando de alguma maneira encontrar um propósito. Mas a coisa linda disso é que quando a gente cai nesse espaço, é que ele abre a porta de uma busca. E se você está nesse vídeo, não porque seja o meu canal, não porque seja essa mensagem, mas é uma grande oportunidade chegar a algum tipo de conhecimento que te permita entender isso, que te permita encontrar uma resposta. Eu não estou dizendo que eu tenho todas as respostas, mas o que eu vou te falar aqui, o que a gente está conversando, pode te levar a conectar alguns pontos, assim como na minha vida me conectou e hoje eu vivo com um total propósito, com um total sentido, que é muito diferente de viver uma vida perfeita. Não tem nada a ver com isso. É encontrar perfeição em tudo que acontece, no bom e no ruim, que acontece na minha vida, porque eles não são nem bons nem ruins. Eles têm um propósito superior. Então, voltando ao ponto, o que você quer, o que todos nós queremos no fundo é ser felizes. Queremos dinheiro para comprar coisas, para cuidar da nossa família, para viajar, para conhecer o mundo, para não ter que trabalhar, porque a gente acha que essas coisas, no fim, vão nos deixar em paz, vão nos fazer felizes de verdade. Até que a gente consegue alguma dessas coisas e não é suficiente, então a gente pensa, putz, mas é porque falta outra coisa ainda. E a outra coisa, e a outra coisa, e a outra coisa. E nesse caminho a gente vai começando a perceber que não falta nada. O que falta é a nossa atitude aqui dentro, é a nossa consciência aqui dentro. Até que a gente começa a se perguntar se existe realmente isso que é a felicidade. Porque o que é a felicidade? A felicidade não é prazer, não é algo passageiro. A felicidade não é um resultado em si. Trabalho para que algum dia eu possa ser feliz indefinidamente. Ou eu consigo tal coisa para que algum dia eu já não precise de mais nada e seja feliz. O nosso conceito da felicidade está muito equivocado em relação ao que realmente é felicidade. E para mim, esse conceito da felicidade, o que mais chega perto disso, e o que é, para mim, é o conceito dos antigos gregos, de Aristóteles, dos estoicos, chamado eudaimonia, eudemônia. Eu
é bom. E daimon é esse espírito. A eudaimonia é essa felicidade baseada nesse bom espírito. Esse espírito é o intermédio entre o divino e o humano. Poderíamos dizer entre nós aqui, essa parte humana, essa pessoa, e a nossa parte espiritual e as forças divinas que existem. Então esse daimon, em outras palavras, esse bom espírito é a nossa alma, que a gente vai desenvolvendo por meio do trabalho interior, desenvolvendo as nossas virtudes. Alguns traduzem isso como felicidade, outros traduzem isso e preferem traduzir isso como florescimento. E o florescer o que é? As flores, as virtudes da alma. E por que isso faz todo sentido desde o ponto de vista espiritual? E por que isso dá todo sentido e um propósito para a nossa vida? Porque quando você começa a praticar isso e você começa a sentir essa felicidade, esse florescimento, você começa a perceber que todos os ensinamentos espirituais sempre conectam com isso. Todos te levam, de alguma forma, a olhar para dentro, a despertar essa consciência que vai fazer esse trabalho interior, qual que é? Florescer as virtudes, eliminar os defeitos psicológicos, construir esse jardim interior. E ao fazer isso, nós estamos desenvolvendo esse bom espírito, essa melhor parte de nós,